Fatoração. Fator comum, agrupamento, diferença de dois quadrados, trinômio, quadrado perfeito, nono ano, terceiro bimestre, segunda avaliação, segunda prova, primeira parte. Então, vamos fatorar. Antes, vamos lembrar que fatorar é um processo utilizado na matemática que serve para representar um número ou uma expressão como produto de fatores. Então, fatorar é escrever em fatores. Se eu tenho, por exemplo, 10, eu posso decompor 10, dá para dividir 2 por 2, dá 5, por 5 dá 1. Então, 10 é 2 vezes 5. Fatorar é escrever um número ou uma expressão como uma multiplicação. 2 vezes 5, 10. Agora, também eu posso fatorar uma adição ou uma subtração, ou algumas adições e subtrações em forma de multiplicação. Vamos começar com esse daqui. Fatore as expressões. 2A mais 2B. Primeiro eu olho e vejo o que eu estou encontrando aqui. Aqui é uma adição. Então, eu vou ter que ver se ele é uma diferença de quadrados. Diferença é uma conta de menos, não é? Se ele é agrupamento, para ser agrupamento, só 2 termos não dá um agrupamento. Tem que ter uns 4 termos. Ou se ele é um trinômio, tem que ter 3 termos. Então, nesse caso, ele é uma adição, tem 2 termos. Eu vou ver se ele é um fator comum. Para ser fator comum, ele tem que ter alguma coisa comum. No caso aqui, eu tenho o 2 e o 2 que são comuns. Eu vou colocar ele em evidência aqui, ó, sozinho. E ponho parênteses, então vai ficar 2A dividido por 2. Vou fazer essa continha aqui embaixo, ó. 2A dividido por 2. O que é comum, eu posso simplificar em cima e embaixo, porque ele está multiplicando. Não tem sinal de mais nem de menos, é uma multiplicação. Então, eu posso simplificar. Sobrar mais 2B dividido por 2. Cortou, cortou, sobrou B. Se eu multiplicar, se eu usar a distributiva, 2 vezes A, 2A. Mais 2 vezes B, 2B. Aqui, aqui tem um quadrado e tem uma diferença. Mas esse não está em quadrado, não é um número ao quadrado. Então, o fator comum aqui é o x. Eu vou dividir x ao quadrado por x. X ao quadrado, eu posso fazer x vezes x, porque x vezes x, multiplicação de bases iguais, eu conservo a base e somo 1 mais 1, 2. E para separar ele, a mesma coisa, olha, separamos. Agora, eu simplifico um igual com igual, sobrou x. Menos x dividido por x. Vamos pensar. 4 dividido por 4, igual a 1. 17 dividido por 17, igual a 1. 78 dividido por 78, igual, deixa eu pôr mais para baixo, a 1. Isso quer dizer que todo número dividido por ele mesmo sempre vai dar 1. Então, x dividido por x é 1. Põe 1 lá. Vamos ver? X vezes x, x ao quadrado, menos x vezes 1, x. Vamos para o próximo. No próximo, nós temos 14a ao quadrado b mais 21ab. 14 é igual a 2 vezes 7. 21 é 3 vezes 7. Ou seja, o meu 7 está escondido aqui no 14 e no 21. É como se ele estivesse camuflado ali, escondido. Então, o nosso 7, ele é comum, tem aqui, tem aqui. A é comum? É. O menor expoente dele é 1, é ele que fica. B é comum? É. O menor expoente é 1. Agora, eu vou dividir 14
A ao quadrado B dividido por 7AB. 14 dividido por 7 é 2. A ao quadrado dividido por A, coloco o A lá e penso 2 menos 1, 1. Porque quando eu estou dividindo o meu lanche, por exemplo, ele está diminuindo. Então, na divisão, eu faço uma continha de menos no expoente. B é igual dá 1. Então, sobrou 2A. Mais 21AB ao cubo, dividido por 7AB. 21 dividido por 7, 3. A é igual, cancela. B, 3 menos 1, não tem nenhum, é porque é 1. 3 menos 1, 2. Então, vai ficar 3B ao quadrado. Vamos ver? 7 vezes 3, 21. A vezes não tem A aqui, então é só o A. B vezes B ao quadrado, multiplicação, eu conservo a base, o B, e somo expoente, 2 mais 1, 3. No próximo eu vou fazer aqui, ó, 4 e 6. 4 e 6, 4 é 2 vezes 2, 6 é 2 vezes 3. Então, comum é 2, coloco 2. A é comum? É 2A. B é comum? Não, só isso. Então, vai ficar 4A, vamos fazer as continhas. 4A dividido por 2A. Cortou, cortou. 4 dividido por 2, 2. Mais 6AB dividido por 2A. Cortou o A. 6 dividido por 2, 3. E o B. 3B. Vamos ver se deu certo. 2 vezes 2, 4. Não tem letra nenhuma, só tem o A, 4A. Mais 2 vezes 3, 6. A não tem nenhuma letra, põe lá. B não tem aqui, põe lá. 10, 15 e 20. Dá pra gente perceber qual é o maior número que divide todos eles ao mesmo tempo. Eu não posso pensar em 10, que 10 dá para dividir o 10, o 20, mas não dá o 15. Então, vamos pensar no 5, porque 10 é 2 vezes 5, 15 é 3 vezes 5, 20 é 4 vezes 5, ou 2 vezes 2 vezes 5. Então, 5 é comum, coloco aqui. X é comum? Tem em todos? Tem. O menor expoente, este. Aí, eu vou dividir. 10x ao cubo dividido por 5. 10 dividido por 5, 2. X ao cubo dividido por x, ponho x, 3 menos 1, 2. Menos 15 dividido por 5, 3. X, põe aqui, 2 menos 1, 1. Mais 20 dividido por 5, 4. X dividido por x é igual ao B dividido por B, é igual ao x dividido por x. Todo número dividido por ele mesmo dá 1. Então, acabou. Vamos ver se deu certo. 5 vezes 2, 10. X vezes x ao quadrado, 2 mais 1, 3. Menos 5 vezes 3, 15. X vezes x, 1 mais 1, 2. Mais 4 vezes 5, 20. 20x. Aqui, 3, 6 e 9. 3, 6 e 9 dá para dividir por 3. Não sabe ainda? Faz aquele 2 vezes 3, 3 vezes 3 e aqui 3. Comum é o 3. A é comum? Não é comum, não tem aqui. X é comum? É comum, tem em todos. Então, vou pôr o x. Menor expoente, 1. Aí, eu começo dividindo. 3ax, mais para baixo. 3ax dividido por 3x. 3 é comum, x é comum. Sobrou A.
mais 6 dividido por 3, 2. A não tem aqui, então põe aqui. X ao quadrado dividido por x, 2 menos 1, 1. Mais 9 dividido por 3, 3. X, 3 menos 1, 2. Vamos ver? 3x vezes A, 3AX. 3 vezes 2, 6. A, x vezes x, x ao quadrado. Mais 3 vezes 3, 9. X ao quadrado vezes x, 2 mais 1, 3. Agora nós vamos no próximo. E o próximo é A ao cubo mais 3A ao quadrado, B. Aqui nós vamos ter o seguinte: o nosso número não tem. O A é comum. O menor expoente é o 2. B não é comum. A ao cubo dividido por A ao quadrado dá 3 menos 2, 1. Mais 3A ao quadrado B. Não tem número ali, repete aqui. A ao quadrado dividido por A ao quadrado, some. E aqui B. Então, vamos ver. A ao quadrado vezes A ao cubo. Mais 3 vezes A ao quadrado, 3A ao quadrado, B. Segundo exercício. Fatore, deixa eu achar se tá certinho aqui. Fatore as expressões. Quando eu tenho um fator comum, ele é comum em todos os termos que eu tenho. Posso ter 2, 3, 15 termos. Tem alguns que ele é comum, mas não é comum em todos. Olha aqui, ó. O A é comum aqui e aqui, mas não é aqui e aqui. E o B é comum aqui e aqui. Então, eu vou faturar por grupos, que nós vamos chamar de fatoração por agrupamento. É como se eu estivesse fazendo o mesmo que esse de cima. Fator comum. Fator comum aqui é o A. AX dividido por A, X, menos AY dividido por A, Y. Agora, esqueço esse, vou fazer esse. Fator comum aqui é o B, mais B. BX dividido por B, X, menos BY dividido por B, Y. Não sabe? Faz a continha. BX dividido por B. Cortou, cortou, sobrou X. BY dividido por B. Cortou, cortou, sobrou Y. Menos Y. Agora, nós temos outro fator comum. E o fator comum é X menos Y aqui, ó. Então, nós vamos deixar ele X menos Y. E vamos pegar isso tudo aqui, ó. Deixa eu ver se dá para enxergar. A, entre parênteses, X menos Y. E vamos dividir pelo fator comum. X menos Y. Do mesmo jeito, é comum, cortou, cortou, sobrou A. Então, aqui, ó, vezes A mais BX menos Y, dividido por X menos Y, cortou, cortou, sobrou B. Nesse caso aqui, a gente pode até falar o seguinte, esse é fator comum. Eu tirando esses dois, sobra o quê? A mais B. Continuando. Letra B. X ao quadrado mais 2xy mais 3x mais 6y. X é comum nesses três, mas não é nos quatro. Se a gente colocar em evidência os três, esse vai ficar somando e não vai adiantar. Nós temos que transformar numa multiplicação. Então, eu vou pegar e vou separar. Aqui eu vou ver qual é o fator comum entre x ao quadrado e mais 2xy. O fator comum é o x. Então, vai ficar x, entre parênteses, x ao quadrado dividido por x, x
2 menos 1, 1. Mais 2xy dividido por x, tira o fator comum, sobrou 2y. Fechou. Mais 3x mais 6y, aqui, olha, é 2 vezes 3. Fator comum é o 3. Então, 3x dividido por 3, cortou, cortou, sobrou x. Mais 6y dividido por 3, 6 dividido por 3, 2y. Tem dúvida? Faz a continha. 6y dividido por 3. 6 dividido por 3, 2. Y não tem com quem cortar, y. Agora, a gente vê que o fator comum aqui é x mais 2y e x mais 2y. Esse é o fator comum. Eu vou colocar ele em evidência. Se eu dividir tudo isso por esse, cortou, cortou, sobrou quem? O x. Se eu dividir todo esse por esse, sobrou 3. Ou seja, se eu tirar esse fator comum, vai sobrar o x mais 3. Acabou. Se eu multiplicar esse por esse, esse por esse, esse por esse, esse por esse, vai dar exatamente este. Transformamos uma adição em uma multiplicação. Transformamos uma subtração em uma adição em uma multiplicação. Olha. Aqui eu tenho fator comum, 3 é comum, coloquem ele aqui em evidência. A é comum? É. X é comum? Não. Então, separamos aqui, né? 3ax, vamos fazer aqui, ó. 3ax dividido por 3a, cortou 3 com 3, a com a, sobrou x. Menos 3a dividido por 3a, olha. Eles são iguais, 3a e 3a. Então, toda vez que eu divido um número por outro número igualzinho a ele, sempre vai dar 1. Mais bx menos b, fator comum, b. Bx dividido por b, sobra x. Menos b dividido por b, 1. Fator comum, x menos 1. Tirou o x menos 1, sobrou o quê? 3a mais b. Então, vezes 3a mais b. Aqui nós temos 10ab menos 2b mais 15a menos 3. Fator comum. Vamos separar. 10 e 2, aqui é um 2 vezes 5. 2 é comum. A é comum? Não. B é comum? É. Então, vamos ver. 10 dividido por 2, 5. A não tem. Repete ele aqui. B dividido por B, some. Menos 2B dividido por 2B, 1. Fechou. Mais 15 é 3 vezes 5. Então, o fator comum é 3. 15 dividido por 3, 5. A não tem aqui, repete ele. Menos 3 dividido por 3, 1. Fator comum, 5a menos 1, olha. Então, coloco ele em evidência. 5a menos 1. Tiro 5a menos 1, sobrou o quê? 2b mais 3. É isso que nós vamos colocar aqui. 2b mais 3. Transformamos numa multiplicação. 15 mais 5x mais 6a mais 2ax. Então, olha, 15 e 5, o fator comum é 5. X não é comum, porque só tem nesse. Então, 15 dividido por 5, 3. Mais 5x dividido por 5, cortou o que é comum, sobrou x. Mais
6 e 2. Fator comum, 2. A é comum? É comum. X é comum? Não. Então, vai ficar 6 dividido por 2, 3. A dividido por A, some. Mais 2AX dividido por 2A, cortou 2 e o A, sobrou X. 3 mais X é comum, então eu vou colocar ele em evidência. 3 mais X vezes o que sobrou? 5, 3x dividido por 3 mais x, ó, corta e corta. Sobra 5. Mais 2a, entre parênteses, 3 mais x. Cortou, cortou, 2a. Ou simplesmente, se eu tiro esses dois, 5 mais 2a.